Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102, está no ar mais um Falando Nisso, nosso podcast aqui da Alternativa, onde toda quinta-feira ao meio-dia a gente recebe alguém para trocar uma ideia, bater um papo, conversar um pouquinho sobre algum assunto relevante que está acontecendo no momento. Um forte abraço aí para os nossos patrocinadores, Avelino Braganholo SA, que está com a gente aqui no podcast já faz quase um ano, né? Obrigado, Avelino Braganholo SA, toda a equipe aí pela parceria. E também obrigado ao Mercado Marini, lá de Passos Maia, que também está com a gente. 34370104. Chama o Marini aí para receber as ofertas todos os dias diretamente no seu WhatsApp. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Alternativa, aqui no Falando Nisso, a doutora Clarete, aqui de Faxinal dos Guedes. Doutora, bom dia, Bom bem-vinda, tudo bem? dia, bom dia. Bom dia a todos os radiovintes da Rádio Alternativa. É um prazer enorme estar aqui para falar sobre um assunto tão importante, né, que é o Uhum, aleitamento materno, né. com certeza. Doutora, antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de saber, a doutora é natural daqui? Não, eu sou gaúcha, né, de Santa Maria. Eu me formei em dezembro de 98 e em janeiro de 99 eu já comecei aqui. Em janeiro do próximo ano eu completo 27 anos em Faxinal dos Guedes, né. Uhum. E é com muita honra, foi meu primeiro e único emprego, né, que tô Olha próximo da aí. aposentadoria já. Então sempre servindo o município, né, foi a minha experiência pós saída da faculdade, foi aqui que eu aprendi, cresci e procuro sempre me atualizar e trazer o melhor para os meus pacientes, né, eu adoro esse lugar. Que legal, só trabalhou em Faxinal. Só foi meu primeiro e único emprego, Que legal. A doutora se formou lá em Santa Maria. lá na Federal de Santa Maria, E aham. como que decidiu vir pra cá? Por que que surgiu por que Faxinal dos Guedes? É uma história bem interessante. Quando eu me formei quando eu fazia, que eu estava terminando, eu ia ser intensivista. Eu ia prestar prova, eu ia trabalhar na UTI, né, Uhum. e aí surgiu a oportunidade de vaga aqui, um colega mandou pedir um profissional, que o pediatra que estava aqui, na época ele iria embora e precisava de um profissional, né, e eu achei estranho, Faxinal dos Guedes, daí joguei fora o papelzinho. Interessante, almocei, voltei, fui lá no lixeiro, peguei o papelzinho, liguei e a proposta era boa, na época eu tinha um filho já, né, meu marido, eu disse: "Vou lá conhecer". A gente veio, conheceu, fomos tão bem acolhidos, e aí eu pensei: "Não vou mais fazer UTI, eu vou trabalhar nesse lugar". Foi muito acolhedora a minha recepção, assim, foi muito boa. Sim. E por que a pediatria daí? É, isso foi assim, desde que eu entrei, eu passei no vestibular, comecei já no primeiro semestre. Eu conhecia um doutor Leonir, que era um pediatra muito famoso lá em Santa Maria, e eu sempre procurei, assim, me espelhar em pessoas, assim, competentes, eu tinha uma vontade enorme dentro de mim de ser alguém, assim, plena, oferecer o melhor, ele era meu espelho, sabe, ele era um pediatra muito bom. E eu seguia ele desde que eu entrei na faculdade, eu não sabia nada, mas eu ia do lado dele, nos plantões, onde ele ia, eu ia junto. E eu amei pediatria desde o primeiro semestre, então eu só vi criança desde que eu entrei na faculdade, assim. Uhum. Estudava tudo porque tinha que ser, né, clínico geral antes, mas a pediatria ela me acompanha desde sempre. Bom, se a doutora está há 27 anos já só aqui em Faxinal dos Guedes, eu imagino que tenha muito adulto que já está adulto hoje aí, que É, que tenha, gostoso, né. né, passado por ti quando era criança. E Sim. como que é ver hoje um adulto que: "Não, esse aí foi o meu paciente quando era criança"? É, olha, gente, é muito gratificante. Eu não tenho, assim, palavras. Eu acho que é uma coisa bem de Deus mesmo, porque é muito bom. É uma sensação, assim, muito gostosa, porque muitos vêm para mim, assim, com os bebês, né, com os filhos. Então, é uma relação de confiança. Daí eu penso que bom que eles confiam no meu trabalho, né? E que bom que cresceram bem e muitos foram para a faculdade, muitos que o que mais me orgulha, assim, muitos diziam para mim: "Ah, eu quero ser médica igual a doutora Clarete", né? E eu vi muito isso nesses anos todos. E muitos dos que falaram se tornaram médicos, e isso me orgulha muito. Uhum. Então hoje quando eles vêm no consultório e falam assim, a mãe fala: "Ah, ela quer ser médica, doutora, igual a senhora", eu digo: "Ai, que bom". E eu sempre incentivo eles, assim, façam por amor, sempre por amor. Se é algo que tu sinta no teu coração que é por amor, faça, Uhum. porque é muito gratificante a medicina quando a gente faz por amor. Só que a doutora criou uma polêmica agora aqui, já no início do nosso podcast aqui. Falou: "Tô quase me aposentando", mas daí vai dar arrepio em muita gente aí na cidade. Não, mas eu não pretendo parar, né. Ah, tá, então que Não. fique bem claro essa parte, Isso, né. mas eu amo o que eu faço, assim, eu sempre digo: "Eu quero, assim, nossa, eu quero trabalhar, assim, enquanto eu tiver, assim, saúde, mentalidade, assim, eu quero trabalhar sempre, porque eu amo meu trabalho".
Muito bem. Doutor, agora que a gente já conheceu um pouquinho mais da tua história, né, vamos para o nosso assunto, que é o que a gente te chamou aqui para conversar Uhum. mesmo, é sobre a questão do aleitamento materno. Nós tivemos agora o mês de agosto, Aham. que tem campanhas focadas para isso, né. E para a gente começar, por que o aleitamento materno é tão importante para a saúde do bebê nos primeiros meses de vida? É, sem dúvida nenhuma, né, o mês de agosto nós chamamos de agosto dourado, né, porque remete a algo precioso, né, o leite materno é como ouro, né, ele vem trazer muitas vantagens para o bebê. Ele diminui o risco de todas e qualquer infecção, porque a mãe passa anticorpos, todas as doenças que a mãe passou durante a vida, né, os anticorpos, ela passa direto para o bebê. Então a gente chama como primeira vacina, o nenê recebe anticorpos contra todas as doenças, então é um nenê que em consulta a gente já vê a diferença. Pegou uma gripinha, é tudo leve, ele não usa antibiótico praticamente, os quadros são muito leves, ele não adoece praticamente, tá. Então, muita proteção contra doenças e, além disso, a parte afetiva. Uma mãe que amamenta, ela passa mais tempo com o seu bebê, ela faz mais vínculo, tem mais conexão com esse bebê. Isso futuramente vai dar muito mais segurança, melhora a autoestima. É uma criança que vai para a vida, sabe. Então é inúmeros benefícios, sabe. É Uhum. o melhor leite que existe. E acontece às vezes o caso de a mãe não ter o leite, não sei se é assim que fala, mas de não ter o leite para o bebê? Com certeza. A gente fala, assim, em sucesso, né. O nosso objetivo é sempre lutar pelo aleitamento materno. A gente sabe que é muito difícil, né, é um processo que se aprende, mas realmente tem mães que exaustivamente a gente tenta e às vezes não é possível. Então isso também não deve ser frustrante para essas mães, né, e elas podem oferecer o outro leite com todo carinho, eu sempre digo, oferece o mais próximo do seu corpo, né, e o nenê também vai receber esses benefícios, então não é para as mães que não conseguem amamentar se sentir frustradas, né, achar que não vão ter sucesso ou que essas crianças não vão ser bem-sucedidas só porque não amamentaram, né, mas o nosso objetivo é o máximo possível que as mães possam amamentar, né. Uhum. E quais são os benefícios também para a mãe que amamenta, para a saúde dessa mãe que está amamentando? É, a mãe também diminui o risco de sangramento, diminui a dor no pós-operatório, diminui risco de câncer, câncer de mama, câncer de ovário. Então, para a mãe tem muitos benefícios também. Uhum. Mas assim, ó, embora tu não tenha me perguntado, eu acho a parte, assim, muito importante. Às vezes as pessoas acham que, assim, nasceu, é só colocar no seio e tá tudo certo, né. Hoje eu vejo muito, assim, na minha experiência profissional, os pais se preocupam muito quando o teste de gravidez é positivo, com a consulta do pré-natal, a compra do enxoval, todo mundo se preocupa com uma série de outras coisas, fazer o quarto dos sonhos, né, e não se prepara para aquilo que é mais desafiante, que é a amamentação. Eu te digo, de toda a maternidade, o mais desafiante para nós mulheres é a amamentação, porque a gente acha que é só colocar no seio e tudo certo. Uhum. Tanto que tem hospitais que promovem campanha É, dessa primeira amamentação da pega e tudo, isso né, que aí. fala o Hospital São Paulo faz bastante Faz isso. bastante isso. E nós também fazemos, tá. Uhum. Aqui no nosso hospital a gente trabalha muito isso, a gente não delega para outros, eu e a equipe toda da enfermagem, a gente trabalha muito essa questão da pega, né. Então, para um pequeno percentual, ele vai nascer, vai colocar no seio e tá tudo certo. Um pequeno percentual. A grande maioria precisa de aprendizagem. Isso a gente ensina muito numa consulta chamada de pré-natal pediátrico. Então, é muito importante que você, mamãe, busque orientações sobre essa consulta. Isso vai dar muito mais segurança para vocês depois que o bebê nascer. Ali a gente fala uma série de coisas, de desafios que vocês vão enfrentar e principalmente já toda a teoria da parte da pega. É mais fácil quando a dificuldade surgir depois, a mãe retomar algo que já foi falado, que já foi treinado. É muito mais fácil, ela tira de letra, do que do nada a gente começar a orientar tudo, né. Sim, Não é só chegar e colocar no seio, tem técnica para isso. tem tudo um Aham, preparo, né. todo um preparo. Doutor, existe um tempo recomendado para o aleitamento materno exclusivo e até quando ele deve ser mantido junto com outros alimentos? É, sem dúvida, é importantíssimo, né, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, tá. Muitas mães me perguntam assim: "Ai, não dá para dar polentinha, não dá para dar uma frutinha lá com 5 meses, né?". Não, porque é com 6 meses que o nosso organismo faz, assim, uma proteção de todo o aparelho digestório, né, ele é como se tivesse uma proteção, evitando que os alérgenos penetrem na corrente sanguínea e o nenê fique mais alérgico, né. Então alergia alimentar, todas as ites que a gente fala, né,
rinite, sinusite, todas as ites a gente sempre previne através do aleitamento materno até o 6º mês, né, Hum. exclusivo. Depois a gente já começa com alimentação. E mantida de preferência até os 2 anos ou mais, né. Até os 2 anos? Aham, ou Meu mais. Deus, interessante. A doutora, quando que a mãe pode perceber que o leite está fraco e precisa de suplementação? Existe isso? Existe leite fraco? Ah, boa pergunta, né. Hã. Então, não existe leite fraco. Uhum. Cada mãe produz o leite que é apropriado para o seu bebê. Até uma mãe desnutrida, ela consegue alimentar esse bebê ficar vigoroso, tá. O organismo, ele é perfeito, né. Ele vai fazer de tudo para que essa mãe que esse leite fique nutritivo e alimente o seu bebê. Não existe leite fraco. Então eu sempre peço, muitas mães, às vezes, elas recebem alta com receita de leitinhos de lata para complementar, se necessário, né. E eu sempre digo: "Não complementem, primeiro vamos fazer a primeira consulta, vamos acompanhar". O bebê ele pode perder até 10% do peso na primeira semana, que é normal, então a mãe não vai associar isso a leite fraco. O que existe é uma baixa produção de leite, e aí nós vamos saber isso através do peso. Se o bebê está mamando, está ganhando peso, o peso está adequado, o leite é suficiente. É assim que a gente vai se guiando. Não, o peso não está adequado, a gente vai ver por que que essa mãe está produzindo menos leite e a gente tem como aumentar essa produção de leite. Hoje a gente tem medicamentos seguros que a gente usa, na mãe, né, que aumenta a produção de leite antes dela correr para a latinha lá na farmácia e comprar, né, não que a gente seja contra isso, né, mas ele não é o nosso alimento principal. Primeiro é sempre aleitamento materno exclusivo, né. Doutora, e para as mães que voltam para o trabalho cedo, né, logo depois ali que eu acho que nem dá os 6 meses ali os iniciais, já tem que voltar para o trabalho e a criança vai ter que ficar numa creche, por exemplo. Como que funciona daí essa questão da amamentação? Dá para mesclar com o De outro leite? preferência, eu sempre peço para as mães que sigam com aleitamento materno, né. E muitas conseguem, isso é muito satisfatório quando elas vêm para mim e falam assim: "Deu certo", e é muito gostoso isso, né. Por isso que é bom tudo antes, né, a gente já ir acordando antes, a mãe já ir vendo essas possibilidades. Hoje a gente tem as esgotadeiras elétricas que facilitaram muito, né, antes era manual, machucava mais a mama, né, e hoje com as esgotadeiras elétricas ficou muito bom, né. Então a gente dá uma aumentadinha no fluxo de leite, a mãe esgota e ela deixa acondicionado, e aí na ausência dela, alguém em banho-maria vai aquecer e vai oferecer para o bebê. Até Ah, tem como fazer isso? tem, hoje tem no Mercado Livre, a gente compra os potinhos, né, Uhum. de vidro com tampa de plástico, né, e a mãe vai acondicionando. Ela pode deixar até 15 dias congelado, e aí aquele volume é aquecido em banho-maria e oferecido para o bebê. Mas se ela vai tirar hoje, vamos supor hoje, durante todo o dia para oferecer, até 12 horas ele pode ficar na geladeira, a temperatura de 4 graus. E muitas mães conseguem, está sendo, assim, um sucesso, Que sinceramente. legal isso. Aham. Doutora, e daí após os 6 meses ali, já pode começar a mesclar com o que que seria ideal para a criança começar a comer, a primeira coisa, assim? É, daí a gente tem todo um cardápio que a gente orienta a mãe, né, é fornecido o cardápio, né, começamos com as frutas, verduras, legumes, uma dieta bem natural, né, a gente, de preferência, proíbe industrializados, né, não usamos açúcar até os 2 anos, não acondicionar sal até 1 ano. Por que não colocar sal? Às vezes as avós, principalmente, elas ficam com a dúvida, né: "Ai, mas que gosto ruim vai ficar essa comida sem sal, né". Mas eu sempre falo: "O neném nunca comeu sal, então para o bebê tá normal, né". Mas já tem estudos mostrando que se a gente não oferecer sal para o bebê até 1 ano, ele vai qualquer alimento, tipo salgadinho, essas coisas, ele vai recusar muito mais. Ele não vai precisar colocar, adicionar sal na comida, porque para ele já vai se tornar salgado e eu não vou estimular essas papilas degustativas para o paladar salgado, né. Então é muito mais saudável, diminui o risco de hipertensão na idade adulta, olha que importante, né. Diminui o risco de hipertensão, então é muito importante não usar, tá, avó. Se usar, eu digo, se usar, porque tem umas que vão usar, que fique sem sal, Sim. né. É, as avós têm dó dos netos lá e É acabam, isso que eu sempre digo: "Vó é fazendo vó", a né, mais, é por vó e vó, emoção, não né, adianta. por emoção. Exatamente. Doutora, tem algum mito relacionado à amamentação que as mães às vezes chegam com alguma dúvida para ti e tal, que
possa ser esclarecido agora? Muitos, né, eu acho que mitos da amamentação é que mais tem, né, "Meu leite é fraco", lá em casa ninguém amamentou, a avó, às vezes a mãe da puérpera não amamentou, ou a mãe não amamentou outro filho e acha que porque não amamentou o primeiro não vai conseguir amamentar o segundo, né. A amamentação, gente, ela é cheia de desafios, eu acho que é a coisa mais desafiadora que tem é amamentar. E as mães têm que ter noção da importância da rede de apoio, tá. A rede de apoio, o que que é isso? É as pessoas que vão me ajudar quando esse neném nascer. Então toda mãe que está me escutando agora, escolha sua rede de apoio, veja tudo antes, né. Eu tenho que pensar quem vai cozinhar para mim, quem vai recolher a roupa, quem vai lavar roupa, quem vai lavar louça, né. Quem vai buscar outro filho na escola, parece tão simples gente, mas não é. Às vezes o marido volta para o trabalho, terminou aquela licença que é muito curtinha, a avó trabalha, vai voltar para os seus afazeres e fica só a mãe. Aí a mãe tem não dá certo, isso é um grande desafio, tu amamentar e cuidar dos afazeres de casa, já é difícil, né. Tem mães que conseguem, mas é bem desafiador. Mas se eu conseguir terceirizar isso, né, eu vou ver minha casa um pouco mais bagunçada, não vai estar tudo perfeito, pego alguém para limpar a casa, seja uma vez por semana, pego alguém para me trazer uma comidinha congeladinha. Eu sempre brinco, às vezes a gente quer ajudar uma puérpera que ganhou nenê, faça uma comidinha, leve para ela, leve alguma coisa, porque é muito cansativo esse período. A mãe tem muita privação de sono, consegue imaginar, assim, ó, tu não dormiu à noite, tu tá o teu dia inteiro, assim, ou trocando fralda, ou preparando as mamas, ou dando banho. A gente tá sempre envolvida, não tem descanso, sabe. Então essa privação de sono pega muito na mulher, sabe. Sim. E a mulher, ela tem a questão hormonal, né, que eu imagino É. que aumente durante a questão da gravidez e após a gravidez ali também. E como que a doutora lida com as mães que chegam conversar contigo, com a depressão pós-parto? É importante a gente falar sobre isso, né, e isso pega muito nesse período do puerpério, né. Eu sempre falo, quando o bebê nasce, é tirado a placenta fora, né. Então ali começa a haver a produção dos hormônios da amamentação. Os hormônios da gestação vão embora com a placenta, que é aquela fase que eu me sinto bonita, eu me sinto bem, eu me sinto plena. Pode ver como toda gestante, geralmente, ela tá plena, né, Uhum. porque ela tá com os hormônios da gestação. Nasceu, a placenta sai, começa os hormônios da amamentação. Aí pega, né. Então, uma coisa que nós vamos colocar aqui, como é que esse leite materno é produzido? É puramente hormonal. E muitas pessoas não sabem disso, às vezes: "Ah, eu não tenho leite". Eu brinco, hormônios todas nós temos, né, mas às vezes vai haver descida e às vezes não. Então quando o bebê nasce, eu tenho que colocar o bebê para mamar, a gente chama na hora ouro, né, os primeiros, 30 minutos é o ideal, no máximo 1 hora tem que colocar o bebê para mamar, porque depois ele cansa, ele vai dormir, a gente já não tem já começa a ter dificuldade para colocar ele para mamar. Então a saliva do bebê em contato com as terminações nervosas presente na areola vão estimular, vão lá no cérebro, na hipófise, e vai liberar o hormônio da amamentação, que é a prolactina. E ainda um outro hormônio, que é a ocitocina, que é um hormônio que vai ajudar na contração do útero, né, e vai ajudar na ejeção do leite. Quando eu estou bem, descansada, tá correndo tudo bem, esse hormônio, ele desce com muita facilidade. Às vezes não ocorre isso, às vezes houve uma discussão, às vezes a mãe está passando por dificuldades, por algum luto, enfim, a nossa vida não é fácil para ninguém, tem os dias bons, os dias ruins, né. Esses dias difíceis, a prolactina não desce, vai descer a adrenalina, que é o hormônio do estresse. Aí não desce, eu não vou ter leite, Hum. tá. Quando eu fazia plantão, eu amamentava e era bem difícil. Quando eu tinha, assim, demandas que chamavam por urgência, não tinha uma gota de leite, mas eu sabia que era só eu relaxar, tomar líquidos, aumentar a oferta hídrica, no dia seguinte eu estava derramando de leite. Uhum. Então é puramente hormonal, ele desce ou ele bloqueia, e a mulher tem que ter noção disso, quando ela está amamentando, se fazer a pergunta: "Como eu estou me sentindo?". "Puxa, estou assim, assim". Aí eu falo: "Para, respira e vai fazer algo para você. A gente tem que ter esse autocuidado". Que algo é esse? Aí você já vai fazer tudo isso no pré-natal, uma listinha de tudo que te organiza. Seja ler uma página edificante de um livro, colocar o pé na grama, assistir filme de comédia, não me assista drama, né. Dorama. É muito bom a gente assistir um filme de comédia, ligar para uma amiga, tomar um chá.
enfim, sabe, ligar para alguém que tu confia, ou mesmo nós médicos, eu tô sempre ouvidos, né, eu adoro trabalhar com isso. Conte com a gente, desabafe, porque só o fato de tu colocar pra fora o que tu tá passando, tu já vai te sentir melhor. A gente tem Sim. que dividir isso, sabe. Então saber que é hormonal, saber que eu tenho que ter olhos para isso, os familiares têm que olhar para isso, principalmente na primeira semana, é muito comum a mulher começar a chorar. Uhum. Chorar, se sentir triste, achar que não vai dar conta daquele bebê, e a gente olha e pensa: "Meu Deus, eu me preparei tanto e olha só, eu só choro". Daí, às vezes, o familiar que não fez a consulta do pré-natal pediátrico, que não estudou sobre a amamentação, vai dizer: "Poxa, tu tem tudo, não te falta nada, olha só, doutora, só chora". Uhum. É diferente de quem estudou, quem ouviu, quem buscou informação antes, o que que eu tenho que fazer diante de uma puérpera assim? Só abraçar. Eu estou aqui. É só um período, vai passar. A gente Uhum. sabe que vai passar, a gente chora, põe pra fora, respira e tá tudo bem. É Sim. só um período, é hormonal. Eu ia pedir para a doutora deixar uma mensagem, mas eu acho que essa mensagem já é interessante, né, para que as mães, eh, possam sentir que tem alguém do lado, né. Isso é tudo, exatamente, porque é um período difícil, sabe, e principalmente que quando o bebê for nascer, leve consigo alguém que teve sucesso com a amamentação, faz muita diferença, sabe, ou uma amiga ou a mãe, principalmente, né, mas pessoas que tiveram experiência positiva com a amamentação, isso ajuda muito, porque daí vai ter alguém do teu lado que diz assim: "Ó, já passei por isso, é assim", e vai ajudando nós médicos, né, a gente tem todo o apoio daquele acompanhante dando, aquele apoio que a mãe precisa. E às vezes a gente está fazendo o nosso trabalho, mas o familiar que não tem a informação quer ajudar, lógico, todo mundo que fala é sempre no sentido de ajudar, né. "Ó, doutora, ela não tem leite", "Não, nem adianta tentar, não tem leite". Aí isso já põe a mãe lá para baixo, né. Uhum. Então é mesmo diante da dificuldade, quem está junto, ajudando, dá força, né, nunca deixar essa mãe cair, porque o que a mãe mais precisa nessa fase é apoio, acolhimento, porque é uma fase muito difícil para ela, o choro do neném incomoda muito. A mãe sempre vai associar o choro com falta de leite, o que é um Uhum. engano, né. Não é sempre assim. Doutora, para as mães que estão acompanhando a gente aí, ficaram com alguma dúvida ainda, como que fazem para te encontrar, para conversar um pouco contigo? Então eu tô todas as manhãs ali no posto de saúde, né, nas quartas à tarde eu trabalho em Vargião também, né, e no consultório todas as tardes. E meu Instagram, @doutora Clarete, né, e tiro todas as dúvidas e a hora que quiser, onde me encontrar, e o assunto que eu mais amo, né, pode me ligar, pode me mandar WhatsApp, eu sempre respondo as minhas mães. Muito bem. Doutora, eu tenho uma lembrança para te dar aqui antes da gente encerrar. Todo mundo que vem aqui no nosso quadro leva uma lembrancinha como forma de Ai, que agradecimento bom, por muito ter obrigada, disponibilizado o tempo vindo conversar com a gente, né. muito Doutora, gosta obrigada. de café? Ai, adoro. Então vai aproveitar bastante Ai, esse que aí, joia, muito né. obrigada. Obrigado por ter vindo conversar com a gente aí, né, e sucesso cada vez mais na sua profissão lá, que Obrigada, é tão importante ajudar as mães que estão aí no muito no obrigada. início da caminhada, né, e as crianças também. Isso aí, foi um prazer enorme e deixo esse recado final, para as mães, assim, busquem o conhecimento, conversem com a gente, busquem a informação antes do nascimento do bebê, tá. Não fiquem com a dúvida, não é só sobre o pré-natal normal, temos que fazer o pré-natal pediátrico, participar dos grupos de gestantes, né, que agora estão ativos, busquem informação, isso vai fazer toda a diferença lá na frente, tá. Foi um prazer enorme, contem comigo sempre que precisar. Obrigado, doutora Clarete, conversando com a gente aqui no Falando Nisso. Obrigado, Mercado Marine. Obrigado, Avelino Braganholo SA, pela parceria. Você que acompanha só pela alternativa, nosso bate-papo está disponível em vídeo também lá no canal do YouTube. Podcast Falando Nisso, procura lá que você vai encontrar todas as demais entrevistas que a gente já fez também. Curta, compartilhe, forte abraço e até quinta que vem.